Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 264 e vamos seguir a partir de Isaías capítulo 37, que diz o seguinte: Profecia do livramento de Jerusalém. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, vestiu-se com pano de saco e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Estes lhe disseram: Assim diz Ezequias: Hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como quando os filhos estão prestes a nascer, mas não há forças para dá-los à luz. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o senhor dele, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo. Que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhes disse: Digam a seu senhor que assim diz o Senhor: Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Assíria havia partido de Lax, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Libna. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei de Cuxi, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou mensageiros a Ezequias com este recado: Digam a Ezequias, rei de Judá: Não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Com certeza você ouviu o que os reis da Assíria têm feito a todos os países, como os separaram para destruição. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozã, Arã, Rezef e o povo de Éden, que estava em Telazar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, os reis de Lair, de Sefarvaim, de Ena e de Iva? A oração de Ezequias. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e escuta. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe enviou para zombar do Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e dos seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. A queda de Senaqueribe. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem filha de Sião o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você zombou do Senhor por meio dos seus mensageiros. Você declarou: com carruagem sem conta subi aos pontos mais elevados das montanhas e as inacessíveis alturas do Líbano. Cortei os seus mais altos cedros e os seus melhores juníperos. Entrei nas suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com a sola dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Você não ouviu que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer, que você deixaria em ruína as cidades fortificadas, os seus habitantes sem forças, desanimados e envergonhados,
São como plantas no campo, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está. Sei quando você sai e quando retorna, como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu. A sua insolência chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu gancho no seu nariz e o meu freio na sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal: neste tempo vocês comerão do que crescer por si, e no próximo o que daquilo brotar. No terceiro ano, porém, semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raízes na terra e dará frutos. De Jerusalém sairão sobreviventes, e um remanescente no monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá permaneceu. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram na espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, sucedeu como rei. Isaías capítulo 38. A doença de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho servido a ti com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Volte e diga a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: Ouvi a sua oração e envia suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acás. E a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: Eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas do Sheol e ser roubado do restante dos meus anos? Eu disse, não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como faz o tecelão. E ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas, como um leão, ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Gritei como uma andorinha, como um tordo. Gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito ao Senhor. Vem em meu auxílio. Mas que posso dizer? Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida, por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Com o teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados, pois a sepultura não pode louvar-te. A morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, te louvam, como hoje faço. Os pais contam aos filhos a tua fidelidade. O Senhor me salvará. Cantaremos com instrumentos de cordas todos os dias da nossa vida, no templo do Senhor.
Isaías disse: Preparem um emplastro de figos e apliquem-no à ferida para que ele se recupere. Ezequias havia perguntado: Qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor? Gálatas capítulo 6. Façamos o bem a todos. Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com o espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar a própria carga. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A nova criação substitui a circuncisão. Vejam com que letras grandes escrevi, de próprio punho a vocês. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidar, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo, pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é ser nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Salmo 65. Para o mestre de música, Salmo de Davi. Cântico. O louvor te aguarda em Sião, ó Deus, e os votos feitos a ti serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os mortais. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste expiação pelas nossas transgressões. Bem-aventurados aqueles que escolhes e trazes a ti para que vivam nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça. Ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu que firmaste os montes com o teu poder, revestido de força. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido das suas ondas e o tumulto das nações. Diante das tuas maravilhas, tremem os habitantes dos confins da terra. Do nascente ao poente desperta canções de alegrias. Cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os seus sulcos e aplainas os seus torrões. Tu a amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. As pastagens do deserto transbordam, e as colinas se vestem de júbilo. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Provérbios 23, versículo 24. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.